Meu nome é Merivaldo Brito, sou especialista em plantação de sistema solar fotovoltaico, engenheiro eletricista e também mestre em energia e meio ambiente pela Universidade Estadual do Ceará. E eu queria contribuir um pouquinho nessa tarde de hoje com vocês, né? Falar um pouquinho, eu vi que bastante fabricante, bastante soluções, né? Ótimas soluções, principalmente em armazenamento de energia e também em geração de energia, né? Um dos nossos lemas é gerar e armazenar boas energias. E eu queria trazer uma visão diferente, né? Uma visão de como eu posso aplicar isso no mercado. Qual seria o mercado de trabalho e as oportunidades que eu tenho para aplicar tantas soluções que foram discutidas nesses 2 dias aqui, né? Pelo menos um dia e meio, né? Bastante fabricantes, distribuidores ofertando soluções voltadas à geração e armazenamento de energia. Então, contextualizando um pouquinho, o programa Integrador 4.0, ele sai das minhas experiências de quando trabalhando no setor energético em rede de distribuição, aqui pela rede Semat, ou o grupo Semat antigamente, e também implantando aí os mais de 40 mega que a gente fez implantação, quanto assim trabalhava como integrador. Isso é um junto, é um mix do que a gente fez, né? E a partir de 2020 a gente começou a fazer consultoria principalmente para os fabricantes e distribuidores. Alguns já me conhecem aí da antiga casa, e hoje a gente faz um trabalho aí junto, principalmente aos fabricantes, prestando serviço aos fabricantes de inversores e baterias, né? E também, principalmente, aos distribuidores na questão da educação privada voltada ao setor energético. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem. Então, a minha empresa é Merivaldo Brito, MB Soluções e Energia. O conceito do Integrador 4.0 não tem nenhum masterclass, não tem nenhum curso, tá? Eu já volto a falar, porque geralmente o pessoal, quando fala de treinamento e capacitação, de fato, a nossa comunidade, ela trabalha junto com os integradores, EPCistas, distribuidores e fabricantes, no qual fazem parte da nossa comunidade. Então, a gente fez até um evento aqui antes do fórum, né, para complementar e convidar todos os integradores que é da nossa comunidade para estarem aqui hoje, e também isso faz parte do que a gente faz. Então, existe aí um fabricante, existe distribuidores, existe pessoas que acreditam na nossa filosofia de programa Integrador 4.0 para que a gente possa levar informações para o mercado, principalmente para o integrador e EPCista, e principalmente investidores. Então, a gente tem divisões de grandes projetos, onde a gente já atua com projeto acima de 1 mega, e a gente também tem o projeto de varejo, que é para os integradores atender residência, comércio e indústria. E o que eu faço é praticamente isso, dar um apoio e levantar oportunidades, principalmente para o integrador. Hoje eu atuo em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso eu tenho um escritório aqui no Jardim das Américas e também eu tenho outro escritório lá em Fortaleza, né? Então, no Nordeste, quando eu estou em Fortaleza, eu fico lá no Ceará. E quando eu estou aqui, principalmente no Centro-Oeste, Sudeste, eu fico aqui em Cuiabá, beleza? Então, a gente chega a capacitar. Essa capacitação ela é feita dentro da nossa comunidade. Como eu falei, não tem masterclass, não tem venda de curso. É principalmente para a nossa comunidade e principalmente em desenvolver negócio, né? Teve uma colega que a gente estava conversando aqui e ela falou que estava com grande dificuldade de que ela tem um cliente de 1.3 mega e é justamente aí onde que a gente entra como parceiro, onerando ou desonerando aquele custo, muitas vezes, que o integrador, talvez, para pegar um projeto de indústria, um projeto do agro, ou, de repente, uma GD compartilhada, ele tem alguma dificuldade, é onde que nós podemos compartilhar o que a gente aprendeu um pouco, trocando experiência entre todos os integradores do Brasil, e trazer isso para que o integrador possa desenvolver esse projeto, diminuindo até o seu custo fixo de obra. Eu sempre falo, para mim não importa qual foi o valor que você vendeu o projeto, para mim o que significa é o quanto você deixou no seu bolso depois que você executou aquele projeto. É o OPEX e CAPEX. Então, isso é importante, é o que a gente trabalha, é a nossa filosofia. O Integrador 4.0 a gente entende, e isso foi baseado na minha tese de mestrado, com mais de 135 referências, que o nosso produto é mão de obra, é serviço. 68% do PIB do Brasil é serviço. E eu sempre fui um bom prestador de serviço, ou um meio bom, na questão de prestar serviço no setor energético. Então, o setor energético, para nós, o produto solar, ele é apenas mais um produto. A gente tem um produto solar, a gente tem um produto armazenamento de energia, a gente tem um produto microrrede, e isso eu vou fatiar levando soluções para o meu cliente. Então, não vou falar de produto aqui, eu vou falar de oportunidades que a gente possa agregar para os senhores, levarem para as verticais de vocês na empresa de vocês, tá? Então, a gente entende que o Integrador 4.0 também, ele nasce também da tese de Indústria 4.0, a quarta revolução industrial e transição energética. E isso não só baseado. Eu lembro quando eu tinha muita prática, o pessoal falava assim, você é legal, você já fez 40 mega, já fez sistema de armazenamento, mas o mundo acadêmico me cobrava muitas questões teóricas, né? Então, o meu mestrado ele foi baseado em 135 referências internacionais, que a gente existe um vazio institucional. O que é isso? Eu tenho problema no Brasil, que é rede de distribuição, rede de conexão, eu tenho um déficit energético, eu tenho o produto, que é a solução, né? A gente tem vários fabricantes que os senhores viram aqui com várias soluções, mas muitas vezes falta essa conexão.
o que eu tenho de produto, o que eu tenho de falha, e a empresa levar a solução adequada para o cliente. Me parece que a gente ainda está no automático de só tirar kit. E para tirar kit não precisa de eu falar nada, todo mundo tem várias plataformas, vários distribuidores que você entra lá e aperta e tem um kit de 2 kW, de 6 kW, de 10 kW, isso aqui não precisa de ninguém trocar informação sobre isso. Né? Todo distribuidor tem uma plataforma e você tira kit. O que a gente mostra com isso aqui é o que está acontecendo no mercado. Informação e conectividade. Não adianta eu falar de vários sistemas de armazenamento, vários sistemas híbridos, se de fato eu sei o que faz isso funcionar. Como que faz isso funcionar? Bateria de armazenamento armazena tudo. Eu quero entender se o inversor tem conectividade, tem protocolo TCP, como que isso vai comunicar com a rede, qual é o tempo de comutação, se isso é para um hospital, se é para uma clínica, se é para o agro. Porque existem diferenças. Muitas vezes eu posso ter um motor robusto lá, que eu não preciso de um tempo de conexão mínima. De repente eu estou atendendo um hospital que eu preciso de uma tecnologia UPS, 10 milissegundos, 50.001 ISO. Então entender quais são essas características e como eu posso atender o meu cliente. O meu cliente de energia e não o meu cliente do setor solar. Porque me parece que a gente separou o setor solar do setor energético. E aí gera uma grande confusão. Né? Então entender isso é estar conectado, né? Qual que é a minha conexão, principalmente aqui, né, visibilidade e transparência, o que está acontecendo no mercado, está todo mundo falando de híbrido, está todo mundo falando de bateria, mas será que eu estou conectado com essa parceria? E o que irá acontecer? Então são os pontos, e isso referenciado academicamente e também na teoria. A gente fez aí já algum sistema de armazenamento, eu quero passar por eles rapidamente. Então um treinamento e nossa conectividade, ela separa em 3 pilares. Empreendedorismo e inovação, para os CEOs, para o gerente, para a galera, a gente sempre traz isso junto com o fabricante, né? E a gente já faz esse trabalho em todo o Brasil. Hoje a minha comunidade tem mais de 200 integradores, mas para falar sinceramente para vocês, eu trabalho mais ou menos com uns 15, 20. A gente sabe também do mercado e não ganha muita escala. Então, é um serviço, é um treinamento disruptivo que a gente sempre está aprendendo com o integrador. Aqui eu não estou falando que eu faço ideia, não. Eu pego a demanda que o integrador tem, eu trago para dentro do fabricante, para dentro do distribuidor e a gente desenvolve projetos personalizados. Como eu falei, kit solar, ninguém precisa de mais treinamento. Plataformas e mais plataformas te dão isso e aqui a gente não dá para falar disso. Então, a gente tem um treinamento de capacitação, onde a gente desenvolve isso muito com o fabricante. Né? Por exemplo, agora a gente desenvolveu um inversor junto com o fabricante de uma necessidade específica. É um inversor híbrido trifásico de 100 kW, que ele tem tanto a entrada da backup, como também tem entrada por grupo gerador no próprio inversor. Foi um P&D de mais ou menos 8 meses e a gente está aí com o filho nascendo a partir de junho. Talvez a gente vai ter ele na Intersolar lá, em algum instante que depois os senhores me procurem. Né? Hoje a gente está para falar aqui de procedimento. Então, é isso que a gente traz. A gente também treina o time comercial, técnico comercial. Eu sempre, sinceramente, eu sempre fui muito engenheiro de campo, né? Como os parceiros aqui me conhecem, sempre fui o eletricista, o eletrotécnico, e sempre fui muito atuante em campo. E eu tinha grande dificuldade para vender, porque a minha engenharia atrapalhava um pouco na hora da venda, né? Muito campo magnético, muita teoria, muita questão técnica, e o pessoal acabava perdendo a vontade de comprar de mim. Então, eu desenvolvi uma metodologia chamada técnica comercial, onde eu desenvolvo pitches de venda. Pitches de venda, para a gente ser nem tanto técnico e também ter um comercial afinado com a conversa, produto, energia, com o meu consumidor de energia. Então, a gente também capacita o time técnico comercial com essa metodologia e praticamente também o time técnico, aí é mais a minha área, time de eletricista. Aqui a gente, né, mais de 350 eletricistas ali da Oeste Solar, o Thiago e outros parceiros aí, a gente faz muito esse treinamento. Detalhe que quando eu faço o treinamento de eletricista básica, eu faço isso já com NR10, NR35 e NR18, também desonerando muitas vezes e profissionalizando o integrador e o eletricista. Eu sei que muitos daqui têm prestador de serviço, mas a gente entende que quem veio da área elétrica, isso é primordial. O eletricista ele não pode ser um instalador solar, ele tem que ser um eletricista solar fotovoltaico. Ele tem que entender de corrente, potência e tensão. Senão a gente começa a complicar. E agora vai complicando cada vez mais, porque eu estou falando de bateria, mas ninguém sabe pegar uma carga crítica para desenhar uma carga de um sistema híbrido ou off-grid. Então isso é importante, porque a gente iguala toda a conversa, seja com comercial, seja com técnico e seja também com o CEO, baseado em um único produto, que é o quê? Produto, serviço e a minha necessidade no setor energético. Então, é importante que a gente tenha essas 3 cadeias e a gente consegue levar isso com muito dinamismo. E por que eu falo isso? Por que eu quero treinar ou que eu quero passar esse conhecimento e ter essa troca? Porque eu quero atender praticamente esses mercados. Indústria 4.0, agro 4.0, saúde 4.0 em cidade inteligente. Como eu falei, residencial e tirar kit, vocês já estão mais do que expert nisso. Mas talvez o híbrido entre aí um pouquinho das cidades inteligentes, a gente pode aglomerar. Eu vou mostrar alguns cases que a gente fez pelo Brasil. Então é nesse conceito, primeiro eu levantar as oportunidades, depois de mencionar como é que você atende essa necessidade e capacitar esse time.
seja ele o técnico e seja primeiro a gente, né, pessoal? Porque todas as vezes que eu falo de treinar uma equipe, eu me pergunto se como empreendedor eu estou de fato com a minha cabeça aberta, se eu estou quebrando paradigmas, se eu estou de fato inovando, ou se eu só estou buscando informação e tentando passar uma fatia daquilo, né? Então é importante a gente ter o mercado e aonde que a gente vai atender. Eu acredito que vocês receberam muitas informações de produto, então está aqui uma oportunidade. Aonde eu devo me atacar nesse mercado? Porque no residencial a gente sabe que a briga do preço do kit solar é bem complicado, né? As pessoas ainda continuam brigando bastante. Então, de repente, se eu criar valor, se eu começar a criar valor na minha empresa e começar a atender um outro mercado, de repente eu saio dessa briga de preço. E aí faz sentido o que os senhores escutaram aqui hoje sobre sistema híbrido, sobre inversor, sobre sistema de plataforma IoT, mas eu tenho que saber levar isso para o meu consumidor de energia, porque ele também nunca foi educado. Nós estamos no setor energético que o cliente também não sabe nem o que ele consome de energia. Muitas vezes ele tem dúvida, né? E se acabar a energia na casa dele, ele vai ligar para você, que é integrador, que instalou o sistema solar para ele, porque ele entende que você é responsável por aquilo, né? Então a gente conhece a dor, a gente quer padronizar e quer levar um pouquinho esse ticket. Então, a gente tem esse mercado e por isso também a gente trabalha muito dentro das questões de processo e leis. Né? Eu vejo muitos integradores pagando muitos masterclass, não tem nada contra os masterclass, mas muitos deles a gente pode diminuir o custo para você, porque a gente também trabalhou dentro do setor energético quase 10 anos em concessionária de energia. Eu praticamente atuei em 10 concessionárias da Eletrobras. Então, a gente sabe que a gente pode diminuir, principalmente essa questão quando dá obra, briga com a Energisa, briga com concessionária, em todo lugar do Brasil a gente escuta isso. E eu sempre falo de encontrar o meio termo. E onde que eu encontro o meio termo? Entendendo de ANEEL, entendendo de Prodiste. E Prodiste, eu sempre trabalho muito, principalmente no módulo 3, acesso ao sistema de distribuição e qualidade de energia. São 2 pontos que eu agrego muito valor dentro de uma rede de integração. Então, eu tenho que conhecer não só a parte de necessidade do mercado, mas também de legislação. E quando eu falo de legislação, eu não estou falando de 14.300, do artigo 73, do fluxo reverso, não. Eu estou falando da resolução 1000, eu estou falando do Prodiste, eu tenho que me aprofundar um pouco disso. Eu tenho que entender isso. Então, é isso que a gente traz para a gente trocar experiência e saber qual que é a sua necessidade diante de cada projeto. E aí, sim, trabalhar dentro dos pilares, né? A gente também faz um trabalho muito dentro do que propriamente dito o Metro vem trabalhando. Entender de sistemas híbridos também, eu tenho que saber da portaria 140 e saber o que está acontecendo. E usar isso até como pitch de venda, né? Será que o meu sistema híbrido, será que o inversor híbrido que eu estou ofertando, ele tem já a validação do Inmetro? Será que a bateria agora, que vai ser a partir de junho, se eu não me engano, o Inmetro, depois o professor poder falar um pouco mais sobre isso, a gente já tem o Inmetros das baterias? Uma coisa é ser híbrido, outra coisa é estar homologado pelo híbrido. Será que os distribuidores e os fabricantes, e aqui eu vou dar uma alfinetada já, estão falando disso ou está falando só de tecnologia? Eu posso ter um impasse aí com a concessionária, eu posso ter uma tecnologia híbrida e o meu inversor pode não ser homologado híbrido. O Inmetro sem Inmetro, sem taxinha do Inmetro, manda para a concessionária não homologa o seu projeto. Tudo bom, Merivaldo, eu vou colocar um sistema on-grid, depois eu vou lá e instalo a bateria, depois que eu homologar o projeto. Tudo certo. É um outro caminho que o brasileiro dá jeitinho. Então eu também tenho que ter essa responsabilidade técnica. Entender que entre vários equipamentos, existem equipamentos que têm tecnologia, mas não têm certificação. E vice-versa, é um tempo de amadurecimento do ecossistema. E esse amadurecimento, quem leva para o consumidor final é o integrador. É a integração, a informação, o pitch de venda, tudo isso para mim vira pitch de venda. Né? Tudo isso vira argumento comercial. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender do produto também para a gente poder elevar o nível do meu valor de ticket médio até do meu valor de mão de obra. Se custa eu estudar, se custa eu entender, custa também o valor da informação para o meu cliente final. Mas a gente não tem essa tendência. Armazenamento, muito se fala em armazenamento, mas será que isso de fato está acontecendo? Será que isso vai valer a pena? Será que essa é a nova vertente? Aonde que eu tenho buscado as minhas referências? Então a gente traz um pouquinho de matérias aí. Então eu tenho 2 situações. Primeiro, eu tenho a má qualidade de energia em todo o Brasil. Eu estou em Fortaleza, a gente implantou agora numa cidade inteligente, depois se os senhores querem buscar, chama cidade Smart City. É uma cidade toda inteligente que a gente está fazendo casas de Minha Casa Minha Vida, valor padrão, para baixa renda, com 4 módulos de 550 e uma bateria de 5,4. Então não é questão de baixa renda, é questão de como eu vendo isso já integrado. Então lá acontece isso, depois os senhores podem buscar. Esse projeto ganhou o prêmio da ONU, por quê? Porque o dinheiro de fato foi investido onde ele deveria. Então, é uma questão de que a bateria é cara? Não, é uma questão de aplicação. Eu tenho baterias hoje de lítio que custa 12 mil reais. 12 mil reais para uma bateria de 5 mil watts era o preço de 4 baterias de chumbo ácido. Cada uma de 3 mil, então já está o mesmo preço do chumbo ácido. É pesquisa, é informação. Se eu não consigo levar isso para o meu consumidor final, todo mundo pode apresentar o melhor produto aqui, mas ninguém está direcionando vocês de como vocês levantar essas vendas. Então está aqui a oportunidade, 14 horas. DEC-FEC, outro dado da ANEEL. Hoje a média do brasileiro é 14 horas nos grandes centros sem energia. São Paulo passou por isso. Congonha ficou sem energia. Beach Park, no Fortaleza, ficou sem energia.
E a gente ainda está preocupado em vender kit. De repente não é falta de energia, de repente é o quê? Segurança energética. E aonde eu levanto essa oportunidade? O payback eu ainda vou ficar calculando 5 anos? Não, eu tenho que calcular quanto que o Bitpark perdeu em deixar mais de 2.000 pessoas um dia sem energia. Quanto que o aeroporto deixou, quanto que a farmácia deixou de vender, quanto que o supermercado deixou. Então, essas informações eu tenho que também trabalhar em outros payback. Eu tenho que buscar essas informações. Então, eu falo, se fosse para me subir aqui e vender meus produtos, talvez eu venderia um pouquinho hoje, mas eu não vou falar de produto, eu quero falar de como vender isso, né? Hoje, a gente tem mais de 68 horas sem energia, principalmente. Então, o Mato Grosso está aqui, mais de 60 horas. Eu conheço bem, porque eu trabalhei de eletricista há quase 7 anos aqui na rede de distribuição. Melhorou muito, né? Vamos falar que Mato Grosso, desde 2006, 2002, que eu entrei no Grupo Rede, a gente hoje tem ótimas redes, principalmente ali, Barão de Melgaço, Poconé, Sinop. O que melhorou a rede nossa aqui é brincadeira, mas ainda existe uma carência. Existem muitas oportunidades. E muitas vezes eu só quero ficar no miolo de Cuiabá e a gente está perdendo uma oportunidade de o quê? Equalização da rede. Difícil vai ser você ter uma estruturação de toda a rede em todo o Brasil. Parte de nós a questão, a equalização. Eu posso ter uma indústria que o cara, de repente, não vai melhorar o alimentador, mas, de repente, com a estabilização de uma bateria e de uma geração, eu consigo levar uma solução muito mais eficaz. Eu sempre falo que o problema do Brasil não foi geração de energias renováveis e nem é. É a questão de transmissão e distribuição. É um caos em todo lugar. Mas eu também tenho mais de 3 milhões de pessoas aí sem energia ainda, principalmente aqui na nossa área do Pantanal, Amazonas, Acre, e aí por aí vai. E aí você tem uma grande oportunidade, seja com bateria de lítio, seja com microrrede, que é o tema que eu trouxe, que eu vou falar no final. Então, a gente tem muitos produtos que a gente coloca, mas como é que eu capacito isso? Como é que eu formo esse consultor de energia? Né? Porque eu tenho que ter informações, eu tenho que saber direcionar a solução correta para o meu cliente. Né? Me parece que todo mundo quer vender o seu produto para o cliente, mas ninguém quer achar o produto correto para o cliente de energia. Né? E aí fica essa briga doida aí de valores e preços. A gente também trabalha muitas vezes quando o cliente tem um sistema solar, igual desse integrador aqui, mas estava acontecendo um monte de falha na planta. E, na verdade, o problema dele não era a geração. O problema dele era a estabilização e, principalmente, o consumo fora ponta. Qualidade de energia, muita distorção de harmônico e o solar parando de gerar. Por quê? Por distúrbios da própria rede dele interna. Saber identificar isso é outro portfólio. É outra questão. Será que a minha empresa está preparada? Eu vejo muita gente falando de OEM. Eu vou ter o meu OEM. Beleza, mas se você chegar numa planta industrial e, de repente, a falha for qualidade de energia e não for a parte solar, será que a minha equipe está preparada para entender de distúrbio de harmônio, de potência, de fluxo? Isso tudo também é o quê? Serviço. Meu produto é serviço. Então, se eu tiver uma equipe capacitada tecnicamente e um consultor de energia que entenda a dor do cliente, de repente eu posso levantar mais receita. E aí a gente fazer um trabalho muito mais produtivo, né? Aqui está meio embaçadinho, mas aqui é essa fábrica aqui em Cuiabá. A gente está pagando uma demanda estourada de quase R$ 4.000 e o fora ponta dele está dando mais R$ 7.000. Então eu tenho 2 linhas para me trabalhar com armazenamento, a gente já está fazendo isso com o integrador aqui de Cuiabá. A gente está pegando 2 pontos dele. Primeiro que a minha bateria vai entrar como peak shave, vai entrar na hora do demanda para não estourar. E outro, a energia dele que está ali, né, ele não está ligando o grupo gerador. Então, identificar esses pontos, acho que a gente já está mais carimbado do que da hora de poder analisar isso. Muitas vezes você está com uma oportunidade e muitas vezes não está encontrando a solução correta para isso. Né? Então, a gente tem que entender isso, tem que começar a trabalhar isso e isso que a gente trabalha. Não vou falar de plataforma IoT, porque tem várias plataformas aqui também de manutenção, mas é fundamental que a sua empresa tenha, de fato, uma manutenção voltada para a plataforma IoT. Né? Eu já vi que tem parceiros aqui com o sistema SCADA, tem vários fabricantes. Será que eu consigo já, de fato, tirar aquela velha pergunta que o cliente fala? Eu não consumi isso, está errado. O seu sistema solar foi instalado errado, eu não consumi isso. Basta a gente fazer monitoramento disso. A gente já tem várias ferramentas aí, né? Eu também já trabalho com alguns aí, que a gente tem aí mais de 10, 15 plantas aí, e do varejo, não estou falando nem nada disso. A gente já tem soluções hoje muito eficientes de monitoramento, simplificada, lógico que não chega nem ser, eu estou vendo assim, não chega nem ser uma questão de escada mais robusta para uma GD ou para uma questão de uma usina industrial, mas eu tenho hoje medidores inteligentes bem em contas que eu consigo desenvolver uma simples conferência da conta de energia do cliente, independente se ele tem solar ou independente se ele está com dúvida com o consumo de energia. E eu tenho que estar me preparando para isso. Né? Não tem como hoje eu querer falar para o cliente que ele que gastou e que não gastou pegando a regra de 3 e olhando a conta. Ele sempre vai desconfiar, ou da concessionária ou de você. Se você não tiver um gráfico ou um número para mostrar para ele, é uma briga constante todo mês. Então, a gente tem que abrir essas novas tecnologias, a gente já tem isso. Esse aqui é um banco de bateria que a gente instalou com parceiros lá em Fortaleza. Aqui tem todo um Humber, salas comerciais, sala de cinema, e a gente colocou lá quase 40, 60 kW pico de armazenamento de energia, já com sistema trifásico de armazenamento. Então,
casos reais que estão chegando e que a gente está desenvolvendo, principalmente com os integradores que estão dentro da nossa rede aí e buscando oportunidade. E junto disso, agora também a gente está desenvolvemos, né, principalmente a questão dos inversores e principalmente da microrrede, que é o sistema de diesel, solar e bateria. Isso é uma situação que a gente atende muito bem, principalmente o Mato Grosso, com os pivô, mas principalmente a indústria também, que é você ligar gerador solar e também aí, eu sei que muita gente falou disso, mas a gente está falando de funcionamento, de algo real, que aí a gente quer transformar no plug and play de maior facilidade para que o integrador também talvez não tenha uma engenharia tão robusta e que a gente entre e te dê essa condição para você levar isso para o seu cliente com muito mais simplicidade na hora de vender e na hora de falar, tá bom? Era um pouquinho do que eu tinha para falar. A gente também, nessa coisa, eu desenvolvi uma plataforma que a gente sofria muito na questão do OPEX. Eu pegava uma obra de X mil reais, eu não sabia quanto é que eu gastava de um saco de cimento, de um fio, de um cabo 8. Então a gente também desenvolveu isso aqui, praticamente eu fiquei 3 anos. É uma plataforminha que eu coloco para os meus integradores 4.0, aonde o eletricista consegue cadastrar o que ele gastou em campo, qual foi a hora que ele saiu, quantos modos ele instalou, ou seja, para mim ter dados. Quanto que eu estou pegando a obra, quanto é que eu estou gastando e quanto que está sobrando. Simples e objetivo para que a gente tenha, eu sempre falo, o nosso produto é serviço, gente. Equipamento, beleza, mas o nosso produto é serviço. Quanto que eu pego a obra é bacana, 1 milhão, mas quanto que ficou no meu bolso? Então isso aqui é para mensurar isso. A gente entende que a grandeza de um projeto ela está ligada diretamente à grandeza da sua solução, e não se a usina é de 1 mega, 2 mega. Levou solução, para mim está tudo certo. Eu agradeço aí, tem o Instagram, a gente fica mais... O tempo é curto aqui, né? Bem correria, não dá nem para respirar. Mas tá o Instagram, Merivaldo Brito, a gente fica à disposição, sempre estou por aí. E fico à disposição de todos. Obrigado, tá? Valeu.